Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, mais um fechamento aqui no Pop News, onde nós vamos falar sobre os fatos relevantes dos fundos imobiliários que aconteceram hoje e você precisa ficar sabendo, as altas, as quedas, os fatos relevantes, aquelas dúvidas que acabam acontecendo aí nos fóruns que a gente acaba acompanhando e esclarecendo dúvidas, ok? Então, poxa, pessoal, deixa seu like, compartilha, gente. Deixa o like é de graça, tá bom? Fácil, só dá aquela clicada aí e você fortalece aqui o canal, tá bom? Ajudando esse material chegar para muito mais outras pessoas, tá bom? Sem mencionar que você pode deixar seus comentários aqui embaixo, deixar as suas dúvidas, eu vou respondendo, tá bom? E, compartilhar. Compartilhe com aquele seu amigo que está iniciando aqui nos mundos dos investimentos. Eu tento sempre trazer de maneira mais leve, descontraída, na medida do possível, as informações para que vocês fiquem informados, tá bom? Mas sem muitas delongas, vamos aí para o IFIX. Você já está acompanhando na telinha? Está acompanhando na telinha aí? O IFIX teve mais uma queda, né, pessoal? Mais uma queda, infelizmente, de 0,054%. Ficou então aí o valor da carteira teórica de R$ 2.792,19, uma queda de R$ 1,52, ok? Hoje começou a ficar retinho ali no 0 a 0 e de repente queda, mais queda, né? Isso aqui, essa queda, a gente pode tirar alguma compreensão a respeito, que essa queda se deve ao fato do medo de recessão que podemos ter aqui no Brasil e também de novas altas dos juros, ok? Se o mercado entende que a inflação continuará subindo, isso quer dizer também que a taxa Selic subirá. E se esses dois subirem, principalmente a taxa Selic subir, isso quer dizer que não compensa tanto. O valor do risco e retorno, né, não é tão atrativo, então as cotas tendem a continuar caindo, ok? Então dessa forma, talvez seja por isso que esteja caindo, não tem um fato muito específico, a não ser esse mesmo que eu estou trazendo para vocês. Mas quando eu falo de fato específico, tem gente que era assim, aconteceu isso e é por isso que está caindo. Mas, geralmente o pessoal quer muito disso no mercado financeiro. Nem sempre existe uma notícia tão específica, principalmente nos fundos imobiliários, tá bom? Isso pode até acontecer de maneira muito forte, muito específica no mercado, no Ibovespa, vamos assim colocar, tá bom? Mas dentro dos fundos imobiliários é muito difícil ter esse tipo de informação que faça realmente despencar. Mas o fato é que temos vários dias sempre em quedas, e o que nós mais ouvimos falar é inflação subindo nos Estados Unidos, a taxa de juros deles subindo. A Europa ainda não se posicionou se vai subir ou não. Lá nem subiu, eles estão nessa indecisão, mas a inflação está subindo. E aqui nós estamos já nos prevenindo e já tentando achatar toda essa alta, né? Colocar para baixo porque nossa está difícil. Entretanto, os fundos imobiliários, lembra, o mercado ele precifica tudo antes. E se ele precifica antes, ele já está entendendo que na próxima reunião do Copom haverá mais uma alta. E se houver mais uma alta, então, se isso realmente se concretizar com essa alta, o mercado já precificou antes. Mercado, investidores no geral, gostam de previsibilidade. E se a previsão é que vai aumentar, então tende a vender mais, resgatar os valores, os lucros que já possuem, para que possam aproveitar em outros investimentos, tá bom? Então fica aí uma explicação de talvez por que estamos vivendo dias e dias de quedas, tá bom? Bom, tá aparecendo na telinha aí as altas e as baixas, os maiores volumes de negociações que tivemos hoje. Então, o que foi mais negociado foi o fundo JSRE11, com um pouco mais de 12 milhões negociados, seguidos do KNP11, negociado um pouco mais de 10 milhões, seguido do URPR11, também negociaram um pouco mais de 9 milhões,
seguido do MGRU11, negociado a 5 milhões. E, por último, o RECR11, negociado aí também um pouco mais de 5 milhões de reais, né? Então, eles foram negociados dentro do mercado no dia de hoje, tá bom? Sem muitas delongas também, vamos para as altas e baixas do IFIX, ok? Então, você já está olhando na telinha aí, olha só, o CARI11, né? O CARI11 sempre está aparecendo aqui no canal, sempre, ou ele está caindo ou ele está subindo, é fato. E o mais engraçado disso tudo, ou ele ocupa a primeira posição da alta ou a primeira posição da queda, ou ele nem aparece, é sempre assim. Bom, o CARI11 é um fundo misto, para quem não sabe, ele teve uma alta de 2,43%, cotado a R$ 4,22. Em segundo lugar, temos o RBFF11, que é um FOF. O que é um FOF? Um fundo que compra cotas de outros fundos, ok? E aí, quem se interessa pela estratégia deles, acaba comprando, e eles tiveram uma alta de 2,11%, cotado a R$ 52,69. Seguidos aí na terceira colocação pelo SNCI11, ok? Este que é um fundo de papel, para quem não está novo nos investimentos dos fundos imobiliários, um fundo de papel é aquele fundo que ele não tem um imóvel, ele não tem um prédio, ele não tem um galpão, ele não tem um shopping, né? A estrutura, ele tem um título de dívida, que nós chamamos de geralmente esses tipos de investimentos são através de CRIs, que é um título de dívida de renda fixa, tá bom? Só que o tipo de renda fixa que esses fundos conseguem pegar estão inacessíveis também, porque é para uma outra galera, uma galera que tem muita grana, entendeu? Então o fundo imobiliário, através de seus cotistas, acabam comprando esses fundos, esses CRIs de alto valor que estão inacessíveis para nós, pessoas físicas, tá bom? De qualquer forma, o fundo aí teve uma alta de 1,61%, cotado a R$ 102,53. Seguido do BLMG11, né? Esse que é um fundo de um fundo de imóveis industriais e logísticos, né? No caso aqui, ele é de logístico, ele tem uma alta de 1,57% e ele está cotado a R$ 78,95. Bom, na penúltima colocação temos o HGCR11, que é um fundo também de papel, tá bom? A mesma coisa do SNCI11, está com uma alta de 1,43%, cotado a R$ 105,48. E por último, lá na lanterninha aqui no nosso top 6, está o HGFF11, que ele é um FOF. Lembra? FOF é aquele fundo que que compra outras cotas de outros fundos, e aí temos essa gestão aí, tá bom? Olha, ele teve uma alta de 1,43%, cotado a R$ 71,66. E sem muitas delongas, vamos para as baixas, né? Olha só, começando pelo XPPR11, olha só, ele que é um fundo de lajes corporativas. Bruno, o que são lajes corporativas? São fundos de escritórios, ou seja, imagina, eu tenho um fundo que tem um prédio, 2, 3, não importa quantos prédios, e ele aluga esses prédios para escritórios, para empresas, tá bom? Então, ele é um típico lajes corporativas. E dessa forma, o fundo teve uma queda bem expressiva de 3,55%, cotado a R$ 50,01. Seguido do PATL11, né? Que também é de imóveis industriais e logísticos, no caso mais específico, o Pátria Logística, né? Ele tem uma queda de 1,94%, cotado a R$ 76,00 cravado. Bom, o próximo fundo é o RPR11, ok? Esse fundo ele teve uma queda aí, olha só, de 1,74%. Ele é um fundo de papel, tá bom? Ou seja, ele investe em títulos de dívida. Ele está cotado a R$ 113,00. Seguido, olha só, o nosso BETRA11. O BETRA11 está vindo de uma polêmica aí. O pessoal revoltado, né? Um pouco revoltado com o BTG, o gestor do fundo, não só desse, mas de vários fundos.
E eu vou falar sobre isso hoje porque surgiu pessoas querendo vender suas cotas, vender as suas cotas de qualquer fundo que fossem do BTG. E essa não é a melhor opção, ok? Tem fundos muito bons sendo administrados pela BTG e a gente precisa entender isso. E se fosse para trocar de gestor, deveria ser através de uma assembleia. Mas calma, eu falo isso, eu vou falar com vocês daqui a pouco e dar maiores esclarecimentos para vocês terem um maior embasamento, tá bom? Mas segura essa informação aí por enquanto. Então, o Betra, ele é um fundo até um pouco curioso, porque os maiores sites especialistas na área, eles não conseguem definir o Betra 11 em que tipo de segmento ele está. Então, geralmente, ele não é exclusivo disso entre os fundos imobiliários, mas ele não tem um segmento específico. Então, ele é colocado como indefinido ou outros. Então, já começa até por aí, né? Porque a sua operação é um pouco diferenciada. Ele não tem, às vezes ele pode ter um FII, depois ele pode ter terras, depois ele pode ser um de fundo de desenvolvimento. E aí, como você vai encaixar ele em algum lugar? Não tem como. Então, ele é indefinido, tá bom? Qualquer fato, o Betra 11 teve uma queda de 1,44%, cotado a R$ 84,20. Na penúltima colocação temos o JSRE11, ok? Que é um fundo misto, ou seja, ele tem papéis e imóveis. Ele tem uma queda de 1,19%, cotado a R$ 77,30. E na última colocação temos o SNFF11, com queda de 1,13%, um fundo de FOF, ou seja, um fundo que compra cotas de outros fundos, cotado a R$ 87,80. Tá bom? Pessoal, sem muitas delongas, vamos aí para os fatos relevantes e para as dúvidas que eu vou esclarecer. Ok, pessoal, vamos falar sobre o fundo IRDM11. Eu quero falar desse fundo aqui, pessoal, devido à repercussão que está ressonando aí sobre o fundo BTRA11, mais uma vez, onde esse gestor é a BTG, né? Porém, a BTG não é o gestor somente desse fundo, mas de muitos outros. E essas cotas estão caindo, segundo alguma percepção de alguns cotistas aí em alguns fóruns, né? E quando alguém assim solta isso no grupo aí, tem muita gente que começa a falar sobre começa a conjecturar coisas e aí acaba virando a teoria da conspiração. Bom, o meu objetivo aqui é esclarecer, trazer luz às dúvidas, ok? Então, o que é um gestor de fundo então eu vou falar o que é gestor de fundo e acabar com esses pensamentos mirabolantes dos motivos que os cotistas estão dizendo porque está caindo, né? Entre parênteses, né? O meu vídeo do fechamento do pregão no dia 28/6, né? No caso ontem, eu falo dos possíveis motivos porque a bolsa está caindo e porque isso reflete nos fundos imobiliários, galera. Dá uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? E vamos lá, sem achar que teoria da conspiração, ok? Presta atenção, vamos lá. O que é um gestor de fundo, ok? No caso, que é a BTG. O gestor é responsável por escolher estratégias de investimento do fundo imobiliário, assim como a alocação de capital e por buscar melhores oportunidades de mercado, objetivando, maximizando o retorno para você cotista, ok? Sendo assim, ele é fundamental para um bom resultado a longo prazo e até mesmo a curto, quando ele faz algum trade ali, entendeu? Entendemos o que é um gestor? Agora vamos entender o que é um administrador, ok? Isso também é importante, a galera ainda não entendeu a diferença desses dois. Um fundo imobiliário é como um condomínio fechado, só que de investidores. Para ficar mais fácil, imagine um condomínio normal, de um prédio, normal, imagina. Pense agora somente em investidores, pessoas que estão ali para investir. Como em todo condomínio precisamos de um síndico, olha só a sacada. No caso dos fundos imobiliários, precisamos de um administrador, que deve ser uma instituição financeira autorizada a funcionar pela CVM. E o administrador, ele vai ter o dever de cuidar, zelar todo o patrimônio do fundo, como se fosse dele, a mesma coisa que faz um síndico, ok? Então, você está pagando alguém para cuidar algo que é seu.
cuidar do imóvel, então o administrador, melhor dizendo, vai cuidar do imóvel, seja de forma geral, manutenção preventiva, manutenção corretiva, realizar funções administrativas mesmo, como pagar tributos, receber recursos, responder demandas, suas dúvidas, então tudo. Entendendo essas diferenças, né, a gente precisa conhecer então o BTG. Essa aqui é a maior gestora de fundos imobiliários do Brasil. E dessa forma, se os cotistas de todos os fundos quisessem vender as suas cotas que fazem o BTG gestora, então o IFIX cairia muito. E se isso ocorresse, né, julgo que seria a maior queda do índice do IFIX, sem igual, porque ele administra muitos, mas muitos fundos, bons e ruins. Então, sem mencionar que seria muito mais fácil trocar a gestora através de uma assembleia do que ficar vendendo as cotas. Então, o que o pessoal estava aí, sabe, falando? Estava dizendo assim, olha, sabe por que os fundos da BTG estão caindo? Porque teve aquela polêmica lá com o BTRA11, vou ficar mais fácil, o BTRA11. E aí, como é a gestora, os cotistas estão saindo e indo para outros. Gente, é muito fundo que a BTG cuida. E aí começaram a levantar, não, mas tem um outro, o fundo tal também está caindo, então o pessoal também está saindo de lá. E aí começou essas coisas, e aí aí começou a surgir os questionamentos, né? Pessoas que estão investindo e nem sabem por que estão investindo. Ah, porque a BTG é gestor, a gente precisa de um administrador que faça a alocação de recursos. Eu falei, calma gente, vocês estão confundindo as coisas, calma. Tentei escrever mais uma vez, mas tem muita gente assim que quando quer defender uma ideia, é bem ferraz, né? Gosta de defender. Mas entendam, assistam o meu vídeo do dia anterior, vocês vão entender um posicionamento, a ideia que eu passo, por que está caindo e por que também pode subir. Isso vai depender tudo de um movimento do mercado, de grandes players, ok? E você pode se aproveitar desse movimento. Dá uma olhada no meu vídeo ontem, dia 28/6, tá bom? De qualquer forma, fica aí o entendimento do que é um gestor, o que é um administrador e fica a dica para você entender, porque possivelmente os seus cotas estão caindo. E, gente, eu percebo que tem muitas pessoas que começaram a investir por muitas indicações, por causa de fórum, mas ainda não entendem o que é o investimento realmente em fundos imobiliários. Nunca leram ali o estatuto do fundo, né? Para entender porque será que eu posso trocar essa gestora? Claro que você pode. Tem lá as regras. Será que você já leu? Será que você acompanhou? Fica aí, entendeu? Então, calma, sem muito pânico. Subidas, quedas fazem parte do mundo do mercado da renda variável, tá bom? Fiquem calmos. Bom, então vamos falar do fato relevante. O fundo BBFI11B vem aí do segmento, ele é um fundo de segmento de lajes corporativas, né? Para quem não entende esse termo, eu também tinha dificuldade, confesso. É um segmento de escritórios, ou seja, tem um prédio e lá tem vários escritórios que são alugados, tá bom? Esse fundo tem 2 ativos, sendo um em Brasília e outro no Rio de Janeiro, ok? E aí o fundo vem informar para nós que no dia 27/6 foi proferida a decisão determinando que o aluguel provisionado mensal seja reajustado anualmente pelo índice do IGPM, conforme previsto no contrato com o Banco do Brasil, que devido ao ponto de vista do inquilino, não deveria pagar o reajuste. Após o pleito do fundo para que o inquilino considerasse o reajuste contratual a contar a partir do dia 5/10/2021, segundo o contrato de locação do aluguel provisório estipulado ali pelo juiz, né? Então teve essa decisão, foi lá para o juiz. De qualquer forma, por meio da referida decisão, o Banco do Brasil ficou intimado a pagar o valor do aluguel provisionado no valor de R$ 2.715.877,85, valor do qual o locatório já estava realizando os pagamentos nos últimos meses, entretanto, acrescidos do referido reajuste
não estava pagando, então que totalizam um montante de R$ 3.390.981,52, a contar a partir do dia 5/10/2021. A diferença entre os valores que ele estava pagando e o do reajuste que precisava pagar, ok? E do valor fixado, totalizado, um pacto mensal por cota de aproximadamente R$ 5,19. Então, o fixo mais o reajuste que foi determinado pelo juiz, tudo isso juntando dá uma diferença a mais de R$ 5,19. Portanto, caso ocorra o referido pagamento da inadimplência parcial dos últimos meses, porque agora falta o Banco do Brasil pagar, né? O impacto total por cota será de aproximadamente R$ 40,83, ok? Bom, eu vou aqui dar umas explicações aqui, porque ainda tem muita gente que acaba ficando com dúvida. O que é um GPM? Para quem não sabe, esse é o Índice Geral de Preços de Mercado, ou seja, o IBGPM, que é calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. E isso serve para calcular a inflação. Não tem o IPCA? Então também temos o IGPM. São formas de calcular e entender como que está a inflação, a subida dos preços. São métodos diferentes de serem utilizados, muito prestigiados e que muitas instituições de grande renome seguem e colocam nos seus contratos, então, como o Fundo Imobiliário colocou, para que o reajuste dos seus aluguéis seja através do GPM, que por sinal, algum tempo atrás, uns 3 meses atrás, estava batendo 17%, ok? Teve uma queda nos últimos meses. O fato é que o Banco do Brasil estava ali brigando para conseguir, então, sabe, olha, não é possível, vamos rever isso aí. Então, de qualquer forma, isso foi levado a juízo sem um acordo entre o fundo e o inquilino e a decisão do juiz vai ter que pagar. Vai ser muito bom, né? Provavelmente esse dinheiro não vai cair esse semestre, já praticamente faltam hoje é 29, falta só mais um dia para acabar um mês, então não vai cair esse semestre, vai cair no próximo semestre. E aí isso tudo também depende do banco fazer o pagamento, né? Por enquanto só tem uma decisão e uma promessa de que o que virá. Ainda não caiu para que o fundo possa distribuir, tá bom? Bom, pessoal, esses foram os fatos relevantes. Mais uma vez, final de mês, os fatos relevantes vão caindo, as notícias vão diminuindo, a gente tem que exprimir algumas coisas, trazer os esclarecimento outras, né? Pessoas que estão com dúvidas, a gente tem que ir passando. Então, é normal, principalmente porque nos próximos dias aí, vão começar as divulgações, olha só, dos proventos. E aí a galera gosta, né? Fundo tal vai pagar tanto, fundo tal vai pagar tanto. E aí é só chuvas de dividendos, proventos caindo aí e a gente ficando super animado. Então é normal e até que é bom, né? Ter um dia que tem poucas notícias também é bom. O pessoal acha ruim assim, mas isso quer dizer que não tem nada acontecendo de errado, né? Então tem que olhar para esse lado. Bom, meu nome é Bruno Silva e nos vemos no próximo vídeo.